Oi, o meu nome é Maísa e hoje vamos falar de lançamentos literários do mês de maio. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, te faço um convite. Se você gosta de livros, de tags literárias, de leituras coletivas, se inscreve no canal. Te peço também a gentileza para curtir, compartilhar e me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter e agora com um pezinho no TikTok também. Bom, eu fiz um levantamento dos principais lançamentos do mês de maio e fiz uma avaliação daquelas histórias que eu gostaria muito de conhecer. E é esse apanhado que eu tô trazendo para vocês. Então, não tem todos os lançamentos aqui, porque senão ficaria um vídeo muito longo, muito complicado. Trouxe, acima de tudo, aquelas histórias que eu realmente tenho vontade de ler em algum momento. Vou falar aqui em ordem de lançamento, alguns deles já estão entre nós. O primeiro deles é A Toca das Raposas, da Nora Sakavic, que foi publicado no dia 1º de maio pela Galera Record. É o primeiro livro de uma trilogia. Nós temos o personagem, o nosso protagonista é o Neil. Ele joga um esporte que foi criado pela autora, que é o X. Ele tem um passado sangrento, se esconde em uma cidade pequena, mas ele acaba sendo encontrado pelo treinador das Raposas, a infame equipe da Universidade de Palmetto State. E ele vai acabar jogando, então, por essa equipe. E o futuro agora, então, está nas mãos do X e das Raposas. Eu sei que tem uma lista de gatilhos, se não me engano, acima de tudo por conta desse passado sangrento do Neil. Vai ter leitura coletiva lá no Loucos por Leituras Conjuntas. Se você tá com o livro aí, se já tá em mãos A Toca das Raposas, vem ler com a gente, as informações todas aqui na caixa de descrição. Garota Propaganda foi lançado no dia 2 de maio. É a nova distopia da Veronica Roth, publicado pela Planeta Minotauro. Então a gente tem uma distopia em que uma frase permeou o dia a dia de todos os habitantes de uma megalópole controlada por um regime autoritário. A forma de controle vinha do Insight, um implante ocular que permitia acompanhar tudo o que era feito e dito pelos cidadãos. Mas isso foi há muito tempo. Uma revolução tirou a delegação do poder, libertando todos da vigilância desse Insight. Os membros mais importantes do regime foram enviados para abertura a uma prisão isolada, e é lá que Sônia, a garota propaganda da delegação, está presa há 10 anos e condenada à prisão perpétua. Mas um velho inimigo aparece com uma proposta aparentemente irrecusável. A Sônia deve encontrar uma garota desaparecida, roubada de seus pais pelos agentes da delegação, e em troca ganhar a liberdade que antes parecia impossível. O caminho que Sônia percorre para achar a menina a conduz pelo estranho e tortuoso mundo pós-delegação, em que segredos sobre si mesma e sobre sua família estão à espreita. Eu gosto muito dos livros da autora, eu gostei de Divergente. Claro que estou naquele grupo que ficou um pouco insatisfeito com o final, mas eu acho que ela é muito bem escrita. Eu gosto muito da duologia Crave a Marca, gosto bastante. Eu sei que tem uma certa inquietude em relação àquela escrita, mas eu gosto muito da duologia. Eu li a última distopia que ela lançou, que veio até pela Intrínseca, que se chama Os Escolhidos, é uma duologia. O outro livro ainda não ouvi falar dele. Então, assim, de um modo geral, é um livro que eu quero conhecer, sim. Gosto da escrita dela. Eu acho que ela tem a sua peculiaridade no caminho dos personagens, né? Vamos ver o que ela vai trazer aí para Sônia e para essa garota propaganda. Agora, um livro bem diferentão, pelo menos daqueles livros que eu tô acostumada a ler, é Anatomia, de Dana Schwartz, que foi lançado no dia 4 de maio pela Intrínseca. Ele se autoproclama como um romance gótico. O maior desejo de Lady Hazel é se tornar uma renomada cirurgiã, algo impensável para uma mulher no século XIX. Para estudar na Sociedade Real de Anatomistas, ela finge ser um jovem cavaleiro, mas é expulsa quando descobrem a identidade dela. Desesperada, ela faz um acordo com um médico. Se ela passar no exame estudando por conta própria, esse médico vai permitir que ela realize seu sonho. Mas livros não são suficientes, ela precisa de cadáveres. E aí que entra o outro personagem, que é o Jack, que quer apenas sobreviver em uma cidade onde a miséria e a morte espreitam a cada esquina. Há anos ele desenterra corpos e os vende para estudantes de medicina, mas é um trabalho ilegal e evidentemente está cada dia mais perigoso. Homens estranhos rondam os cemitérios, seus amigos estão desaparecendo das ruas e há rumores de uma nova epidemia de febre.
Quando Razel contrata os serviços de Jack, os dois se aventuram por esse cenário lúgubre e descobrem que não estão a salvo. Agora eles terão que desvendar os segredos que conectam túmulos anônimos à conservadora sociedade de Edimburgo e encarar os próprios sentimentos. Então é um romance, mas que tem essa pegada aí bem gótica. Tô curiosa. É uma capa belíssima, eu achei a capa linda. Num primeiro momento, eu passando os olhos, eu só tinha visto o coração, mas quando a gente vai ver a capa mais próximo, vai ficando mais atenta, eu achei ela linda demais. No dia 8 de maio, foi lançado pela editora Morro Branco o terceiro livro da série Feiticeiro de Terramar, que é A Última Margem. A Morro Branco está relançando essa série e ela prometeu trazer todos os livros, se não me engano são 5, com capa dura, caprichadíssimo. Esse também tá com a capa belíssima, com ilustrações. E é uma série que estava até então incompleta aqui no Brasil, aclamada como uma das melhores séries de fantasia de todos os tempos e ganhadora dos principais prêmios como Locus e Hugo. A obra da Ursula K. Le Guin se tornou referência e inspiração para a literatura fantástica mundial, chegando agora em versão definitiva com ilustrações do inigualável Charles Vess. Vai ter leitura coletiva do primeiro livro, Feiticeiro de Terramar, lá no Fantasticais, se não me engano, em novembro. Quem sabe a gente já emenda, já lê o segundo e o terceiro livros também. No dia 8 de maio, também foi lançado Os Lobos Dourados, pela Astral Cultural, da autora Roxane Choksky. Situado em um mundo sombrio e glamuroso, Os Lobos Dourados é cheio de mistério, decadência e desejos perigosos. Paris, 1889, a cidade está na efervescente transição para a nova era e com a aproximação da abertura da Exposição Universal que agita as ruas, antigos e perigosos segredos são desenterrados. Severin teve sua herança roubada quando ainda era criança, tendo seu lugar junto à Ordem de Babel negado e sua casa dada como extinta, ele só consegue pensar em recuperar o que lhe foi tomado, e para isso se torna um exímio caçador de objetos pertencentes à Ordem, contando com a ajuda de um peculiar grupo de especialistas, uma matemática e inventora brilhante, um historiador e linguista preso entre dois mundos, uma dançarina misteriosa e com um passado completamente sinistro, e um irmão que, ainda que não seja de sangue, Severin jurou proteger. Quando uma de suas aquisições não sai como planejado e entrega sua identidade, o patriarca de uma das casas restantes da França lhe oferece um acordo, e em troca, Severin terá o que é seu por direito. Apesar de ser um acordo perigoso, estranho, o grupo aceita o desafio e juntos vão explorar o coração sombrio e brilhante de Paris. O que eles encontram pode mudar o rumo da história, mas só se conseguirem permanecer vivos. Uma fantasia jovem adulta com uma capa bem diferentona. É o primeiro livro de uma trilogia. No dia 9, ontem, nós tivemos o lançamento de Rainha Charlotte, da Julia Quinn e da Shonda Rhimes, publicados pela editora Arqueiro. É o único romance de época que eu coloquei aqui na lista, porque ontem eu assisti o primeiro episódio da série Charlotte. E assim, é uma série que tem uma fotografia belíssima, como já acontecia em Bridgerton. E é uma história que a gente já sabe como é que ela termina. Então a gente assiste, mas com uma dor no coração, porque é um amor muito bonito dos dois, a forma como ele é construído. Eu só vi o primeiro episódio, já derramei lágrimas logo no primeiro episódio. E por isso eu acabei colocando esse livro aqui. Então ele foi lançado também ontem. Em 1761, no ensolarado dia de setembro, um rei e uma princesa se veem pela primeira vez. Em questão de horas, os dois já estão casados e ela já é uma rainha. Nascida na Alemanha, Charlotte é bela, obstinada e inteligente. Não são bem os atributos que a coroa britânica busca na esposa do jovem rei George III. Mas logo ela descobre que a sua vivacidade e independência são as características que ela mais precisa, porque o George tem segredos, e um deles é capaz de abalar as estruturas da própria monarquia. Assim que assume seu papel na realeza, ela precisa aprender a lidar com os meandros políticos da corte. Afinal, junto com o poder, ela recebeu a chance de romper barreiras e transformar a sociedade. Ao mesmo tempo, ela tem que fazer de tudo para proteger o próprio coração, pois está se apaixonando cada vez mais pelo rei. Logo na primeira interação dos dois, a gente já vê assim que há uma química entre os dois personagens. No caso, eu tô falando da série, mas que a gente imagino que vai transbordar isso aqui do livro também, que é muito bonitinha. E ele, apesar do encanto que sente pela esposa desde que colocou os olhos nela pela primeira vez,
não consegue evitar afastá-la na tentativa de protegê-la dele próprio. Então a gente vai descobrir alguns dos segredos que ele esconde. A gente já sabe, pelo menos quem já assistiu as primeiras temporadas de Bridgerton sabe o que acontece com ele. E então a gente vai vendo a série, vai lendo o livro. E eu fico naquela, né? Eu quero ler o livro antes de ver a série, mas não resisti, comecei a ver o primeiro episódio, enfim. Já está disponível para quem quiser ler o livro Rainha Charlotte, da Julia Quinn e da Shonda Rhimes. Mais um outro livro de deixar os olhos brilhando, pelo menos de quem é fã do Brandon Sanderson. No dia 10, hoje, está sendo lançado Tress, A Garota do Mar Esmeralda. E está vindo pela editora Trama num capricho, capa dura, com ilustração. Tá assim, a edição está perfeita, pelo menos do que eu já vi até então. Eu ainda não tenho a minha em mãos, ela deve estar chegando, porque eu sou fã do autor e apesar do preço estar realmente bastante surreal, a gente de vez em quando faz essas loucuras por aqueles autores que a gente ama demais. Primeiro é o seguinte, você precisa compreender que essa é uma história sobre pessoas que são tanto o que parecem ser, quanto o que não parecem ser, simultaneamente. Uma história de contradições. Em outras palavras, é uma história sobre seres humanos. Em Tress, A Garota do Mar Esmeralda, Brandon Sanderson expande o universo Cosmere de O Caminho dos Reis e da saga Mistborn com uma nova história singular. A única vida que Tress conhecia na ilha onde nasceu, em meio a um oceano verde esmeralda, era simples, com prazeres mundanos, como colecionar copos trazidos por marinheiros de terras distantes e ouvir as histórias contadas por seu amigo Charlie. Porém, quando o pai de Charlie o leva em uma viagem para encontrar uma noiva e um desastre acontece, Tress precisa se esconder em um navio e procurar a feiticeira do mortal Mar da Meia-Noite. Sobre as águas sombrias, repleta de esporos e piratas, será que Tress vai conseguir deixar sua vida simples para trás e conquistar seu espaço no oceano em que uma única gota pode significar a própria morte? Um lançamento super aguardado, a trama já deixou claro aí que vai trazer outros livros do autor. O segundo livro de O Caminho dos Reis deve sair no segundo semestre, mas é um autor que, assim, eu quero ler realmente tudo que eu conseguir ler do mundo, do universo criado por ele. Bom, e também hoje está sendo lançado A Cada Último Suspiro, da autora Jennifer Armentrout, pela Inside Books. É o terceiro livro da trilogia Dark Elements. É o último livro dessa trilogia, não dá para comentar muito sobre a sinopse para não entregar spoiler. O que eu posso dizer é que nós estamos lendo o segundo livro lá no Fantasticai. Já fizemos a leitura do primeiro, é uma fantasia jovem. O que mais que eu posso dizer? A gente tem aqui gárgulas, que são seres enviados pelos anjos, pelos arcanjos, para controlar os demônios que estiverem caminhando sobre a Terra. E também temos... E aí nós temos a nossa protagonista, que é a Layla. Ela tem... metade do sangue dela é de um guardião, a outra metade veio de um demônio. Ela é criada pelos guardiões, ela sente que aqui ela não é bem recebida, porque sempre tem alguém apontando esse lado dela demoníaco, e ela tenta ser uma garota normal. Até que ela encontra um demônio que é um príncipe do inferno, e os dois aí vão, junto com o Zayn, que é o affair dela, um guardião, que ela é apaixonada por ele. Então, um triângulo amoroso, a gente tá de um lado no primeiro livro, o segundo livro acaba levando a gente para outro lado, mas uma série de coisas acontecendo e ela sendo aí o centro desses acontecimentos, dessas aventuras todas. Tá divertido. Então nós temos dois times, um time torcendo pelo guardião, outro time torcendo pelo demônio. Vamos ver onde é que isso vai dar. No dia 22 de maio, nós temos o lançamento de Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune, publicado pela Morro Branco. Todo mundo que leu A Casa no Marcerulho, com certeza vai querer ler todos os livros desse autor. E a editora Não É Boba Nada tá trazendo esse livro, já tinha anunciado que tem mais uma série dele que chega ainda esse ano. E tem livro do autor saindo lá fora. Capas belíssimas, artes lindíssimas. Eu me encantei completamente pela Casa no Marcerulho, quero ler, sim, outras obras do autor. Wallace só conhece 3 coisas na vida: trabalho, um pouco mais de trabalho e algumas pitadas de trabalho. Assim, é extremamente inconveniente quando ele tem de parar tudo e atender ao seu próprio funeral. Mas quando ele recebe a visita de May, uma ceifadora, ele começa a ter uma leve desconfiança de que possa estar morto. Em vez de levá-lo diretamente ao além, ela o guia a uma pequena vila em cujos arredores, escondida entre as montanhas, fica uma peculiar casa de chá. E quando Hugo, seu
carismático proprietário e barqueiro do além-vida se oferece para ajudá-lo a fazer a travessia, ele decide que efetivamente deve estar morto. Mas Wallace não está pronto para abandonar a vida que mal viveu e recebe uma última chance. 7 dias, uma semana para viver uma vida inteira e talvez, enfim, apaixonar-se pelo que ela pode proporcionar. Às vezes, a morte é só o começo. Já estou pronta para amar mais um livro desse autor. No dia 22 de maio também vai ser lançado Marcada com Sangue, o segundo livro da duologia Lendários, da Tracy Dion, publicado pela Intrínseca, uma fantasia jovem. Eu li Lendários, adorei, eu não sei por que as pessoas falaram tão pouco de Lendários, porque é um reconto do Rei Arthur, mas que tem tanta ancestralidade, fala tanto de raízes, que eu acho que a gente precisava falar mais de Lendários. Tô ansiosíssima para fazer a leitura desse segundo livro. É uma duologia, então a gente já vai encerrar. Tem uma capa aí que me traz alguma esperança em relação aos personagens. Mas, enfim, a Bree, que é a nossa protagonista, precisa lidar com os poderes conflituosos herdados de seus ancestrais e com uma atração irresistível que pode pôr tudo a perder. Fiquem de olho, porque para quem gosta de fantasia jovem, para quem gosta de reconto, para quem gosta do Rei Arthur, com uma pegada jovem, essa é uma duologia assim, super interessante de conhecer. No dia 23 de maio, nós temos o lançamento de A Rainha Traidora, da Danielle Jensen, publicado pela editora Seguinte. É o segundo livro de uma série que tem 6, mas são arcos de 2 livros para cada casal de protagonistas. Então, provavelmente, a gente vai ter o encerramento do arco dos protagonistas desse primeiro livro. Na aguardada continuação de A Ponte Entre Reinos, Lara terá de decidir entre lutar por seu reino, por seu grande amor ou por si mesma. Apesar de estar no selo Seguinte, acho que essa aqui ela é apontada como uma fantasia jovem, mas é um jovem assim mais maduro. Tem uma parte política que é bem desenvolvida, tem a questão ali de como é que o continente e de como é que uma ponte que liga esses reinos, como é que ela define um pouco da economia desses reinos. Eu achei bem interessante o primeiro livro, tô bem curiosa para ler o segundo. E o último livro que eu queria trazer para vocês é Princesas Mortas Não Se Apaixonam, da Raíssa Selvatici, publicado pela editora Outro Planeta. O livro da autora, que é conhecida como garota best-seller nas redes sociais, é um conto de fada sinistro sobre o que acontece quando você se apaixona pela herdeira do trono do Reino Unido. Nascida na família real britânica, Amélia jamais seria uma adolescente comum. Foi por isso que criou Holly, um disfarce perfeito para explorar Londres sem o peso dos deveres reais. A farsa e a realidade vividas pela princesa pareciam incapazes de colidir até conhecer, sob o disfarce de Holly, Roma, uma brasileira recém-chegada à Inglaterra e filha do detetive-chefe da Scotland Yard. Amaldiçoada com a estranha habilidade de enxergar fantasmas, ficar longe de confusão é tarefa difícil para Roma, sobretudo agora quando os espíritos locais não estão dispostos a deixá-la esquecer da garota assassinada nos arredores do palácio pouco antes de sua chegada. Atraída pelos mistérios que cercam o caso, ela percebe que a chave para desvendar o assassinato é Amélia, sua arrogante colega de classe. Mas à medida que ela se aproxima da princesa, Roma descobre que só tem uma coisa maior que a fortuna da realeza, seus segredos. E Holly é o pior deles. Resta saber quantas mentiras o Felizes para sempre pode suportar. Então, eu acho que talvez a parte da fantasia seja mais em relação a essa habilidade de enxergar fantasmas e a curiosidade que a gente tem aqui com uma Roma que pode ser uma brasileira chegando aí na monarquia inglesa. Bom, foram esses os livros. E bora conversar um pouquinho quais são os lançamentos que você está aguardando para o mês de maio. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Vou deixar os links de compra para os livros que já estiverem disponíveis na Amazon aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizar esse link, eu vou te agradecer bastante. Te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!